Boa tarde, meu nome é Marcelo Vieira, eu sou editor da IT Mídia. Na semana passada a gente teve um grande acontecimento, né, para o setor de tecnologia brasileiro, que foi o IT Fórum Grande Encontro. E nesse IT Fórum Grande Encontro, que é o evento organizado pela IT Mídia, a gente teve a divulgação dos vencedores e dos indicados por categoria, assim como o ranking das 100 mais inovadoras no uso de TI no Brasil. Todo mundo que está aqui hoje para esse debate deve estar feliz desde a semana passada, porque ou estava no ranking, ou entre os finalistas das categorias, ou foi vencedor de alguma categoria. Então, todo mundo aqui tem uma história legal de inovação para contar, e inovação é justamente o tema dessa mesa redonda. Antes de eu apresentar todo mundo que está aqui e que tem cases muito legais para compartilhar com a gente, eu vou chamar o Pedro Raj, que é o gerente de estudos da IT Mídia, que vai compartilhar alguns números sobre alguns números da área dele, do estudo do ranking da SEI+, para a gente poder debater. Pedro, é contigo. Então, como o Marcelo colocou, rapidamente eu vou passar aqui alguns dados, né, do estudo antes da TI Estratégia, combinado com alguns dados que a gente extraiu do questionário das 100 empresas mais inovadoras, mas para dar um contexto para vocês de como está o cenário e a cultura de inovação nas grandes empresas. E através desse contexto aí, o Marcelo ele vai desmembrar aí algumas perguntas e ver se isso tudo faz sentido para vocês, se na prática como vocês conduzem, como vocês enxergam também dentro das iniciativas de vocês, tá? Beleza, gente. Acho que a grande maioria de vocês conhece, esse aqui é o nosso carro-chefe, aí, um estudo que a IT Media roda aí há mais de 10 anos, né, junto com os CIOs das 1.000 maiores empresas do Brasil. É um estudo que a gente tem uma adesão, graças a Deus, muito boa, todo ano perto ali de 500, 600, já chegamos em 700 respondentes das 1.000 maiores empresas, então a gente tem muito embasamento aqui nos resultados dessa pesquisa e a gente consegue, através dela, entender um pouco melhor, né, refletir sobre quais vão ser as tendências, as necessidades, as demandas que vão guiar, né, os investimentos em tecnologia, entender também qual que é o perfil e o grau de maturidade dessas empresas, e óbvio, através dos resultados que saem aqui, a gente consegue pautar várias das nossas discussões, os nossos encontros e as mini pesquisas, né, que a gente roda também, para conseguir ter esse resultado mais aprimorado, né? Então, vou passar aqui 5 minutinhos, tá, para não atrapalhar o debate de vocês, sobre o que a gente chegou, né, quais são as principais conclusões que a gente tem aqui com a pesquisa desse ano. Então, só o perfil da amostra, né, para vocês entenderem quem são essas empresas. Hoje, a gente tem aí, tivemos nesse ano, né, 487 respondentes, felizmente ou infelizmente, né, ainda precisamos, né, de uma maior abertura para as mulheres. Ainda é um cenário muito dominado pelos homens, né, quase 90% dos líderes de TI das grandes empresas são homens. Quando a gente pensa em tamanho, né, dessas empresas, pensando em colaboradores, a gente vê que 80% delas têm mais de 1.000 colaboradores, né? Então, a gente realmente conversa aí com empresas de grande porte que administram aí uma centena, milhares de usuários também. E quando a gente olha onde essas empresas estão, né, espalhadas, a gente vê que está muito concentrado também aqui no Sul e no Sudeste, né? Então, 85% das empresas da amostra, elas estão aqui na região Sul e Sudeste, né? A gente fez questão de trazer representantes aí que estão fora desse eixo também para compartilhar, né, uma visão mais uma visão diferente, né, de quem está fora aí de repente do grande centro, se tem experiências ou iniciativas diferentes também. A grande maioria das empresas faz parte do mercado do setor de indústrias, tá? Que a gente soma tudo, indústria de alimentos, bebidas, automotivo, etc. Serviços vem em segundo, agro, né, bancos, seguradoras, mas se a gente olhar aqui, temos representantes aí em todos os setores, tá? Os menorzinhos aqui, por coincidência, a gente tem alguns representantes, né? Tá aqui a FPS, a Natura também está aqui, mas somos bem representados aí em todos os setores, tá?
pensando nos resultados já, a gente quando perguntou, né, qual que era o impacto que essas tecnologias aqui, elas vão trazer no setor ou na empresa pelos próximos 2 anos, então já bastante esperado, né, a gente vê que temas como automação de processos, né, RPA, própria parte de cloud, já mais massificadas, né, com um percentual grande aqui de médio impacto, e os temas que chamam mais atenção, né, para os próximos 2 anos estão muito relacionados aí com dados, e segurança, né? Segurança foi um tema fortíssimo esse ano e segue sendo aí também ainda para um futuro próximo, né? E algumas tecnologias novas aí, como o blockchain, né? Que ainda não despontou, a gente sabe que é uma categoria que ainda falta talvez um pouco de conhecimento ou uma melhor regulamentação aqui no Brasil, e o 5G, que junto, né, com blockchain também não aparece ainda com grande força, mas a gente sabe que no setor aí de vocês isso vai ser super relevante, e talvez as empresas estejam aqui um pouco subestimando a importância do 5G nesse momento. Quando perguntados, né, quais eram os maiores desafios da TI para 2021, então os dois temas que aparecem, os três temas, na verdade, né, que aparecem com maior destaque: aumento da inteligência do negócio, né, temas relacionados aí com upgrade, BI, integração de bases, toda a parte de analytics e big data, é o principal desafio. Estratégia de transformação digital, né, eu nem mencionei aqui porque a gente sabe que isso já faz parte, né, da rotina, não só de 2021, mas dos últimos vários anos. E segurança, como eu falei, foi um tema que apareceu muito forte nesse ano. Quando a gente pensa, né, quais eram os temas de segurança que as empresas teriam, né, maior prioridade, certamente a LGPD foi o grande destaque. Quase 90% das empresas ainda não estava adequada lá meados de 2021, né? A gente sabe que mesmo agora a gente ainda tem um bom percentual de empresas que ainda não está totalmente regulamentado, né? Em segundo lugar, o gerenciamento dessa cibersegurança, tecnologias digitais, e depois temas mais relacionados com cyber mesmo. E falando de inovação, então, rapidinho, né, alguns highlights que a gente extraiu desse estudo. Então, a gente vê que do orçamento de tecnologia, né, daquele 100% que os executivos têm para gastar no começo do ano, em média, 14,4% vai para inovação, tá? Então, é um percentual de todos os temas aqui que a gente coloca, né, é o que tem o percentual menor. Não sei se aplica no caso individual de cada um de vocês, mas na média do mercado, inovação ainda é a menor fatia do bolo. A gente vê que gastos com equipe representam aí, né, um quarto mais ou menos do orçamento, e o grande pedaço, né, do orçamento ainda vai para a operação e para a manutenção, ou seja, manter ativo ali a máquina funcionando, a roda girando, né? Novos projetos ali de sistema e infraestrutura, quase também empatado ali com um quarto da amostra. Quando a gente perguntou, né, se as empresas elas possuem um espaço, uma cultura de prototipação, a gente vê que está bem parelho ali, né, mas comparado com os últimos anos, tem crescido, então, a quantidade de empresas que possuem um espaço, uma cultura de prototipação. Como que a TI participa nesses processos de inovação, né? Então, como já era esperado, 60% ali das empresas atua de forma intensa, diz que a TI é muito intensa nos projetos, só 13% ali diz que a TI se envolve mais informalmente, né? E como que é a classificação da cultura de inovação dentro dessas empresas. Então, a grande maioria ainda está nesse estágio intermediário, né? Diz que, assim, é médio, não é nem baixo nem alto. Então, baixo seriam aquelas empresas que não têm um processo, nem um acordo formal da alta gestão, e alto seria aquelas empresas que têm processos já super bem estabelecidos, têm um apoio formal da gestão, né, e está sempre buscando por melhorias. Então, a grande maioria tem ali, né, uma mistura entre baixo nível de processos, mas que a gestão apoia quando surge alguma ideia. E para a gente finalizar, perguntamos como a pandemia impactou no processo de inovação da empresa. Então, do ponto de vista de avanço, né, digital, a gente viu que a pandemia ela antecipou aí alguns anos, né, a maior parte das empresas tiveram que acelerar vários projetos para conseguir se readaptar aos modelos de negócio novos, né, e quase igual, a gente vê que a crise, ela inclusive aumentou a demanda interna por novos projetos de inovação. Então, do ponto de vista aí de avanço tecnológico, a pandemia ela empurrou aí
em vários anos, né? A gente teve poucas empresas que tiveram projetos interrompidos e menos ainda, só 4,5% das empresas tiveram projetos cancelados. Os maiores motivadores para a inovação hoje são, né, relacionados aí com a transformação digital, 81%, aumento da eficiência da operação e uma melhor experiência aí do cliente, tá? E para a gente finalizar, depois eu queria até acompanhar aqui, eu vou fechar a câmera, mas vou seguir acompanhando, se também se aplica para vocês. Hoje, as principais barreiras aí para as iniciativas de inovação, de transformação digital, elas estão muito relacionadas com pessoas. Então, a principal barreira, segundo as organizações, é a falta de pessoas, de equipe com as habilidades necessárias. Em segundo lugar, a gente tem a integração entre novas tecnologias e legado. E, em terceiro lugar, ali, recrutamento e a retenção de talentos, né? A gente, inclusive, teve uma mesa redonda para falar sobre o tema. É realmente um problema, acho que, geral, né, de todos os CIOs, a parte de retenção ou capacitação da equipe. Mas, de um modo geral, aí, era isso, tá, gente? Contigo aí, Marcelo. Valeu, Pedro. Obrigadão. Gente, acho que eu já vou... Primeiro, deixa eu apresentar todos vocês, né? Uma coisa que eu ainda não fiz, eu vou fazer em ordem alfabética para não incorrer em nenhuma injustiça. Mas a gente tem aqui hoje o Adriano Espósito, que é diretor de inovação e transformação digital da Sonda para a América Latina. O Luciano Abrantes, que é o CTO e responsável pela transformação digital da Natura na América Latina. O Marcos Casado Castanho, que é VP de TI e diretor do Centro de Serviços Compartilhados da Nidec. E o Marconi Barros, que é gerente de TIC e inovação da Faculdade Pernambucana de Saúde. E, por último, a Paula Rebelo, que é gerente executiva de TI da Cocamar, Cooperativa Agroindustrial. Gente, muito obrigado a todos vocês por terem aceitado o convite meu e do Pedro para participar desse debate. Eu tenho certeza que o debate vai ser de altíssimo nível pela experiência, pela representatividade de todos vocês, cada um em seu setor. E como nós somos muitos, eu vou até pedir para a gente até dar uma moderada quão longo vai ser a resposta, mas tenho certeza que vocês vão tirar isso de letra, tá? Acho que a primeira coisa que eu queria mencionar aqui, que são com relação aos números que o Pedro trouxe para a gente, é que a TI atua em 60% dos projetos de inovação. Porém, ela é incubadora, ela hospeda esses projetos em 1/4 dos casos, né? E ela se envolve informalmente em 13,5%. Metade não tem espaço para um espaço de cultura ou prototipação específico para inovação interna. E 64%, mais da metade, diz que tem uma cultura média de inovação, enquanto 1/4, 26%, diz que essa cultura é alta. Minha primeira pergunta para vocês é: como é que vocês entendem essa prática de inovação nas organizações de vocês? E se existe essa cultura disseminada de inovação para que vá além da TI, e como é que vocês, enquanto TI, atuam nesse sentido? Acho que eu vou começar perguntando também, mantendo a ordem alfabética, eu vou começar perguntando para o Adriano. Bom, eu posso responder de duas formas essa pergunta. Uma, porque eu sou um provedor de TI, então, né, eu enfrento a dificuldade em vários clientes, né, dependendo da abordagem do tipo de projeto, e o outro olhando para dentro da própria Sonda. Olhando para dentro da própria Sonda, hoje a Sonda ela está bastante estruturada, ela tem um nível bom de maturidade de inovação, tanto que a gente tem, né, uma área de criação de ofertas, onde a gente atua e leva, inclusive, consultoria de inovação para alguns dos nossos clientes. Então, vejo que toda essa questão de investimento em inovação, cultura, maturidade, a questão do aceitar o erro, né, porque a gente fala que o inovar, né, a gente quer inovar, né? E aí até um ponto das perguntas dos itens que tinham ali, fala assim, puxa, qual é o maior empecilho? Muita gente fala assim, eu preciso, né, o orçamento, mas será que você vai dar retorno? Fala assim, gente, se eu estou inovando, eu ainda não sei se eu vou dar retorno, então a gente tem que testar, a gente tem que validar, se é realmente uma inovação, eu preciso validar. Então, este nível de maturidade é bastante importante para a inovação. Então, hoje, olhando para dentro da Sonda, eu entendo que a gente está num bom momento, num nível de maturidade muito bom, porque a gente tem incentivo para a inovação, a gente tem metodologias, tem práticas, isso está disseminado em toda a companhia, tem toda a questão de prototipação, tem investimento e verba para a inovação, tá? Legal, isso, e como é que isso se reflete dentro da corporação, né, Adriano? Porque, enquanto provedor de TI, existe essa necessidade, inclusive, para ofertar para o mercado, mas e da porta para dentro? Exato, esse é um ponto muito importante, porque a Sonda ela é uma integradora de TI, o portfólio dela é muito grande, né? A gente está no mercado há 47 anos,
e nós temos linhas de serviços tradicionais de TI. Então, a gente tem ofertas, por exemplo, de cloud data center, ofertas de workplace services, que é toda a parte de field services, end user, que são ofertas tradicionais e tem muitos processos. Então, a inovação para dentro da Sonda, ela também é importante. Por quê? Porque são serviços que, por mais que sejam tradicionais em alguma frente, eles precisam se inovar porque a competitividade é muito alta. Então, como a Sonda entende que é preciso alavancar e é preciso sempre criar algo mais competitivo, utilizar as novas tecnologias, estar para dentro. Então, sempre olhar com esse viés de utilizar essas novas tecnologias, testar e validar o mercado, testar as ofertas, fazer essa prototipação, ela é fundamental, é importante, e ela já está no DNA, hoje a gente pode falar que já está no DNA da Sonda. Tá? Luciano, como é que é para vocês lá na Natura? Cultura de inovação já é vocês estão altos, vocês estão médios ou vocês estão baixos? Pensando nessa escala que o Pedro trouxe para a gente. Vou dar um passo para trás aqui para comentar um pouco sobre a Natura, porque a Natura é uma empresa bastante verticalizada, né? Nós vamos desde as nossas comunidades na Amazônia, que estão diretamente conectadas à nossa cadeia de suprimentos, até o e-commerce. Então, a inovação para nós aqui, ela é algo perene ao negócio, né? Nós temos algumas estruturas de inovação, nós temos uma grande estrutura de R&D, nós temos uma estrutura de inovação pensando em modelo de negócio. O nosso modelo de negócio é um modelo diferenciado, com venda direta digitalizada, conectada às redes sociais, então que requer um olhar de inovação bastante específico. A nossa cadeia logística, que é bastante grande, também tem muita inovação empregada, desde automação de centro de distribuição até last mile delivery, e a inovação digital, que está sob a minha liderança aqui, mas que basicamente trabalha em conjunto com as demais estruturas. Então, inovação para nós é algo que já existe há muito tempo, né? Desde a época do R&D, puramente, mas que se expandiu através, mas não unicamente, dessas outras estruturas de inovação. E a conexão da tecnologia a essa estrutura de inovação, ela é quase que simbiótica, né? Existe muita tecnologia empregada no desenvolvimento de produtos cosméticos, obviamente nem toda relacionada à TI, tem muita ciência e muita tecnologia, mas também tem muita TI já empregada ali, né? Tem muita tecnologia digital, tem muita user experience conectada desde quando nós começamos a pensar em um produto cosmético, na embalagem desse produto. Quando a gente fala de logística, quando a gente fala de modelo de negócio, não é possível pensar em inovar sem a tecnologia. Então, tanto do nível de maturidade de processo para uma inovação incremental, quanto a maturidade de processo para conectarmos uma inovação mais disruptiva a um novo negócio, já é algo bastante disseminado na companhia. Obviamente, sempre tem oportunidade de evoluir, principalmente de conexão com o ecossistema fora da companhia, de trazer essa visão outside in, tem muita oportunidade, mas do ponto de vista de maturidade já é algo bastante maduro, mas que a gente está sempre buscando evoluir. Sempre tem oportunidade, sempre tem novos frames. Nós gostamos muito de benchmark, tanto de receber empresas para contarmos um pouco como nós fazemos aqui, mas também de estarmos conectados, né? Esse nosso bate-papo aqui, essa nossa mesa de debate, ela sempre traz algum incremento ao que a gente faz aqui. Eu também tenho a oportunidade de compartilhar um pouco. Então, a gente acredita muito nisso, muito numa cadeia realmente, e de poder compartilhar e todos juntos irmos evoluindo. Mas, de fato, assim, né? E é algo que eu me lembro das primeiras vezes que preenchemos, inclusive, o questionário. É nítido, assim, de alguns anos atrás, como nós evoluímos no uso de tecnologia da informação. Nosso negócio hoje ele é muito digitalizado, né? A gente já tínhamos a nossa plataforma digital, muitos serviços digitais, muita coisa que, inclusive, a IT Media já conhece, porque nós já trouxemos aqui para debater e para compartilhar. Essas coisas ganharam uma dimensão muito grande nos últimos anos, e principalmente desde o início da pandemia.
onde nós migramos boa parte do nosso negócio para o digital. Então, sim, de uma forma bastante resumida, quando pensamos em inovação do negócio, da experiência, da forma como nos relacionamos com a nossa rede de consultores e consumidores, a tecnologia ela faz parte, ela é simbiótica, né? Até por isso o nosso modelo aqui de organização é uma organização em times ágeis, onde a gente tem lideranças multifuncionais e não tem aquela visão de menino de tecnologia, um menino do negócio, um pede, o outro executa, entrega e vai para o próximo projeto, né? E é uma visão produtizada e uma visão mais de longo prazo. Legal. Luciano, muito obrigado. Marconi, deixa eu passar para você agora, seguindo aqui a ordem alfabética. Como é que tem sido para você lá na Faculdade Pernambucana de Saúde esse processo de inovação? Bom, a faculdade, apesar de ter apenas 16 anos no mercado, ela já iniciou a sua vida com um processo de ensino-aprendizagem inovador, né? Nós trouxemos de Maastricht, uma parceria com a Universidade de Maastricht da Holanda, o método ABP, que é a aprendizagem baseada em problema para o Nordeste, é aplicado no ensino em saúde, que é um ensino, além de ter a regulação do MEC, tem a regulação das categorias de saúde. Então, foi um método desafiador e, desde o início, desde a proposta, sempre a cultura da inovação ela esteve no balcão, né, como exigência. E, desde o início da criação da faculdade, a tecnologia ela perpassava por todas as áreas. Então, e essa exigência é muito grande, porque, pela metodologia, tudo é co-criado aqui. A gente não consegue encontrar nada de prateleira. Um simples ERP, que é um RP acadêmico para lançamento de notas e faltas, ele precisou ser co-criado junto com um fabricante, porque ele não era aderente aos sistemas tradicionais de ensino, né? Então, está sempre na nossa meta, está sempre como nosso desafio, né? Eu estou aqui na FPSA desde 2009, mas sempre tem essa pergunta: como vai ser a educação do futuro? Como é que esse profissional de saúde, como é que será esse profissional de saúde do futuro? Como é que será o estudante de saúde do futuro, né? Que competências esse profissional de saúde ele precisa ter para o futuro? Então, isso sempre esteve como um norte para a gente buscar, e isso força, naturalmente, uma busca maior por inovação. Então, os professores estão o tempo todo inovando para inovar nos seus currículos. Tem uma frase do nosso coordenador acadêmico, que é o professor Giliati Falbo, que ele diz o seguinte: se o professor ensinar o estudante como ele aprendeu, o fará voltar 40 anos. Se ele ensinar com os recursos atuais, ele vai deixar estagnado. O professor ele precisa fazer um exercício de futurologia se quiser preparar esse estudante ou profissional para o futuro. Então, isso está o tempo todo nas nossas reuniões, né, na construção de um currículo. E essa busca pela inovação, ela sempre tem que ter o professor como protagonista, porque é muito difícil você trazer alguma coisa nova, né, colocar na mão do estudante, se o professor não domina esse processo. Então, esse processo ele precisa ser criado em cima de capacitações para os docentes, para que eles entrem seguro para discutir ou para disponibilizar isso para o estudante. Então, a inovação sempre foi uma régua muito alta, né? Eu concordo com o Luciano, toda vez que a gente vai preencher esses questionários, ano após ano, nós percebemos como a gente vai crescendo, né, na maturidade, mas eu posso considerar que a FPS, apesar de ser nova, né, pela metodologia de ensino, ela já está com a régua um pouco elevada a nível de inovação, e somos bem cobrados em relação a isso. Agora, Marcos, para vocês, como é que tem sido lá na Nidec? A inovação, ela já pode ser considerada uma cultura? Eu também vou fazer como o Luciano, vou dar um passo para trás aqui, né? Nós somos aqui a Nidec é uma empresa de tecnologia, né? Foco muito grande em produto, né? A gente faz motores e compressores elétricos, né? Há muito tempo, e a inovação em produto é a alma, né? Raiz, nossa essência, né? Então, a gente tem inúmeras patentes, né? Já tradicional, e essa essência, esse DNA, ele permeia toda a organização. Então, é quase que um efeito natural
para a gente pensar em inovação e orquestrar a inovação na companhia. Então, temos processos, a gente tem mecanismos, tem uma tolerância a erros, né? E eu queria focar para dar um pouco de cor diferente para o discurso, para não ficar muito parecido todo mundo. Um ponto ali que você comentou, que comentaram na pesquisa anteriormente, né, que a TI está envolvida né, na maioria das ações de inovação e não é a dona, né, não é a responsável ou a área final. E eu acho que a TI tem um papel, uma posição muito importante, porque a TI, ela olha o todo, né, ela consegue olhar o processo fim a fim. É muito comum nas companhias, né, a gente fala em atuar em silos, não é silo, é da natureza processual, né, e a TI enxerga as lacunas, as zonas cinzentas entre as áreas. E inovar não é inventar, a gente fala sempre, né, também é uma coisa batida, mas inovar não é criar uma coisa complexa, difícil de você de não, é você observar com outro olhar os problemas que você pode ter ou as facilidades que você pode gerar e sanar, né, ou propor soluções para resolver ou para facilitar esses processos, né? Então, a TI tem esse ponto de observação de vantagem, que ela sabe, né, a gente aqui, se eu pegar todos os colegas aqui, a gente sabe onde dói, né, onde as dores estão, e as ferramentas que são disponíveis e como orquestrar, como montar soluções que podem ser simples, podem ser complexas, né, cada vez espaço para o mais simples, mas, né, isso é uma vantagem do mundo moderno, a tecnologia moderna, ela está ficando mais simples, está facilitando, mais barato, né, para a gente atingir e alcançar esses pontos de inovação, né? Então, a gente caminha cada vez mais, né? E essa influência que eu comentei vai aumentar cada vez mais hoje é uma realidade da área de tecnologia, né, digital aqui da nossa organização, que a TI, ela impulsiona, ela mostra, ela traz luz sobre essas áreas potenciais, trabalha com as áreas que a gente chama, né, de operações, né, de negócio, de vendas, para tentar buscar soluções inovadoras, porque nunca foram feitas antes, obviamente, são inovações, mas não são nada de, a gente fala, né, não é rocket science, né, não é ciência de foguete, é só uma questão de olhar diferente, usar a tecnologia que existe, trabalhando, obviamente, com todo o ecossistema, com soluções em nuvem, com parceiros, né, que nos ajudam a encontrar esses pontos de melhoria, né? E de maneira que a gente possa, dentro de um custo-benefício, né, trazer esse ambiente e soluções de negócio que melhoram e que nos tornam mais competitivos, né? No fim das contas, né, nós somos uma empresa manufatureira de produto de B2B, né? Então, sempre menos, né, tem um apelo menos encantador, né, do que a média, que é muito duro, né, e mesmo assim a gente consegue trazer benefício e trazer soluções diferenciadas, inovadoras para o negócio. Então, para encerrar, deixar os colegas também falarem, eu acho que esse é o papel, talvez esse é o chamamento da TI. A gente consegue ver, né, os pontos de potenciais de melhoria, a gente tem a obrigação de mostrar, e junto com isso vem as soluções de inovação que a gente consegue implantar em conjunto com as áreas, né, de negócio. Legal, obrigado, Marcos. Paula, para encerrar contigo essa primeira rodada, como é que vocês estão encarando inovação e lá na Cocamar, como é que isso se dá no agro, até aproveitando para até expandir um pouco o foco aqui, falar da agroindústria, né, do agronegócio, como é que é implantar inovação e amadurecer inovação no setor do agro brasileiro? Boa tarde a todos. Desculpa estar de máscara, mas eu estou aqui no escritório. Primeiramente, obrigada, Itmídia, por me convidar aqui. É muito interessante todo mundo debatendo. Aqui na Cocamar, a gente trata de inovação há muito tempo, né? Estou até aqui com o nosso Cocamar Labs, que é o nosso grande guarda-chuva, que a gente chama, dos projetos de inovação, né? A gente fala assim que inovação, a gente trata de inovação aqui em toda a Cocamar, não só para digital,
A gente entende que todas as áreas podem fazer inovação, não precisa também só da TI. A gente entende que inovação é um movimento, não um departamento, como a gente fala aqui. E o que acontece? A gente tem, dentro do Cocamar Labs, a gente tem grandes programas, que é o programa Lean, que a gente trabalha há mais de 10 anos, que a gente entende que é uma inovação incremental. Temos Kaizen 2, que trazem essa cultura de inovação para todas as áreas. E aonde que a TI está inserida? Óbvio que nos grandes projetos digital, né? A gente não consegue fazer essa inovação digital, essa transformação, sem a TI estar junto como parceiro ou até como líder, né? Em alguns casos desses projetos, né? O agro, especificamente, sofre um pouco com a questão de comunicação. A gente acredita muito no 5G aí, que venha, porque as nossas máquinas, a agricultura hoje está muito também digital, né? As conectividades com a lavoura, a questão de estações meteorológicas, o maquinário, ele já vem de fábrica cheio de tecnologia, né? Então a gente sofre um pouco para fazer essa tecnologia online. Tá? Porque para fazer isso fora do horário, a gente consegue conectar essa máquina com o centro de serviço. Então, o homem do campo, ele está cada vez mais conectado. E a gente, como cooperativa que atende ele, a gente tem que estar preparado. Né? Agora, a nova geração que chega, às vezes os antigos, né, eles não querem muito inovar, eles não se ligam muito nisso, mas a gente tem que estar preparado para essa nova geração que está chegando no agro, né, que quer acompanhar de um aplicativo como é que está a lavoura dele, ser mais assertivo em aplicação na terra, né, de adubos, de insumos, o que seja, né. Então, a gente trata isso dentro desse grande guarda-chuva Cocamar Labs, que a gente tem muitos projetos que tem que, igual acho que foi o Marco que falou, tem que trazer resultado, a gente fala que tem que faturar a nota. Inovação, a gente tem que errar rápido, né, como a gente sabe, mas só ter uma grande ideia não traz o resultado que a gente quer. Então, a gente tem que pôr em prática, é isso que a gente faz nesse programa. E hoje a gente até teve uma entrega de certificados que a gente fez os heads de inovação aqui em toda a Cocamar. Então, é nesse princípio, né? Impulsionando a cultura em toda a Cocamar e a tecnologia faz parte, gente. Não tem como dissociar, né? Claro que a gente pode ser inovador em várias áreas sem tecnologia. Porém, quando a gente pensa num digital, numa transformação efetiva, a TI é protagonista e muito, né? Paula, eu vou aproveitar que a palavra está contigo e vou começar uma nova rodada já perguntando para você mesmo. Inclusive porque você já mencionou algumas dificuldades que você tem aí. O que é mais difícil para vocês hoje na hora de inovar? É pessoal qualificado para atender essas demandas de tecnologia? É conectividade, como você mencionou, que o agro tem uma expectativa muito grande com relação ao 5G, justamente porque a conectividade no campo sempre foi um desafio. O que é mais difícil para você no processo de inovação aí na Cocamar? Então, a gente, igual, acho que alguém também falou, né, que tem que vir da diretoria, dos executivos apoiarem. Aqui a gente tem muito esse apoio, essa liberdade de fazer projetos. Porém, eu acredito que ainda os profissionais, né, por isso que a gente tem que capacitar, ainda não tem a palavra da moda, skill, né, os skills, as competências, né, que a gente entende digital, né, que precisam, né, talvez uma galera nova que entre já venha com muito disso, mas aqui dentro a gente, acho que todas as empresas têm a experiência, né, dentro da empresa, mas esse trabalho do digital ainda, a pessoa ainda não abriu totalmente o que pode melhorar os seus processos, trazer resultado, né? Então, eu acredito que um dos principais, assim, dificuldades, digamos assim, seria as competências das pessoas nesse aspecto de
digital, de inovação, que a gente tem cada vez mais o que fazer? Incentivar, né? E dar treinamento e mostrar para eles que é possível. A conectividade, a gente acredita, claro que a gente tem satélite, tem outras formas, né? Mas a gente acredita muito que vai melhorar, né? Então, talvez seja um empecilho, mas temporário, digamos assim. Obrigado, Paulo. Vou voltar agora na rodada. Marcos, vou te perguntar, você disse que a Nidec, o que vocês produzem hoje não tem aquele charme, né? É, também uma dificuldade, essa falta de charme também indica uma dificuldade de fazer disseminar uma cultura de inovação. Isso é uma dificuldade para vocês? E ou se não, qual que é a principal dificuldade que você tem hoje para disseminar essa cultura? Não, a dificuldade, eu vou quebrar então a dificuldade em dois, acho que tem dois aspectos bem relevantes, você comentou aí, né? As indústrias mais de base e menos, vou chamar de, por falta de um termo melhor, menos elegantes, né? Então, pega uma Natura ou uma empresa dessas aí mais com apelo mais de mídia, elas têm uma dificuldade já natural pela luta por talento, né? As novas gerações, elas tendem a querer esse contexto, né, novo de uma cultura menos dura, né, digamos assim, em termos de manufatura. E não é que sejam, né, a gente não dá essa impressão, fala uma impressão que passa, mas a gente tem uma dificuldade natural de você buscar talentos, né? Quando está aqui é mais sim, mas buscar, né? Tem uma dificuldade dessa competição. Esse cenário que nós temos hoje de falta de talentos é um cenário, mas não é o problema principal. O problema principal que eu vejo, como eu falei, a cultura de inovação é muito forte na organização, né, em todos os níveis, mas eu tenho uma operação que ela tem um tempo ciclo muito curto. Eu tenho que entregar produto com qualidade, né, um atrás do outro, eu tenho que entregar com precisão. Então, o que dificulta a inovação, eu não digo que a inovação é um processo separado da operação, não é isso, mas é que a gente tem que entregar um produto que é a mesma coisa, né, um rigor técnico, um rigor ali muito rapidamente. E você fazer experimentação, inovação vem junto com experimentação em ambientes produtivos ou empresas, né, com essa criticidade, tende a ser um pouco mais difícil. A natureza da operação, da operação nervosa tende a dificultar. Então, claro que a gente tem prototipagem, tem ambientes, mas eu parar uma linha, ou parar um processo, ou arriscar um processo muito, muito grande para fazer vamos ver o que dá, né? Não posso fazer isso, né? A gente tem uma dificuldade. Então, a gente tem bastante ideia, tem bastante inovação, tem processo, mas ele fica mais difícil porque a gente opera realmente no limite de uma operação, né, de eficiência. Então, a minha margem para erro no negócio é pequena, né? Eu vou conectar para ficar bem claro, a gente falou ali que o orçamento, né, de TI, todos nós aqui devem seguir o mesmo padrão, né? 10 a 15% do orçamento é para inovação. E é assim que será mesmo, né? Nós temos que ver, nós temos em companhias, empresas que têm que entregar resultado, né? Tem que faturar, né? A gente somos empresas, não somos ONG, né? Todas. Queremos ser ONGs, mas não somos, né? Temos que entregar resultados. Então, esse 10 a 15%, né? Numa empresa que está operando no limite, tem que ser colocado com cuidado e com atenção para que você não... vou falar... O que eu não quero é que o meu operador, na hora de fazer um compressor, na hora de fazer um motor, ele vai inovar na hora de fazer a fiação ali para gerar uma explosão ou um curto-circuito na casa do cliente. Não quero inovação. Algumas áreas eu não quero inovação. Eu quero que o cara siga padrão, né? Então, esse talvez é um compromisso, é um trade-off entre a gente fazer... estimular a inovação sem colocar em risco todos os padrões de qualidade, né, de segurança que a gente tem na companhia. Obrigado, Marcos. Marconi, deixa eu aproveitar para estender até esse papo de vertical aqui que a gente acabou introduzindo na história. Você disse que a faculdade é nova, tem 16 anos de formação, porém, na cobertura de tecnologia, o setor de saúde, especificamente, ele é um setor que, apesar de ser calcado na ciência e no processo de metodologias científicas e tudo mais, ele é, ao mesmo tempo, um setor muito tradicional, muito conservador. Essa é uma dificuldade para vocês na hora de inovar aí na FPS? E, se não, o que é a principal dificuldade? O que é o que pega hoje para você aí no processo?
É uma dificuldade quando a gente se depara com alguns atores conservadores, né? Então, capilarizar a adesão é um desafio, né? E como é que a gente começou principalmente quando você vai fazer uma inovação numa operação mais nervosa, como o Marcos falou, quando a gente começa a mudar a forma de trabalho, a propor uma nova forma de trabalho, o uso de uma ferramenta, que começa a mudar o comportamento, que as pessoas começam a sair da zona de conforto. Quando isso acontece na periferia, né, quando os serviços não têm grande impacto, então é muito mais leve. Mas quando isso começa a ir para o meio, quando a operação fica mais nervosa, alguns atores que são mais conservadores, a gente tem uma certa resistência, né? E como é que a gente tem tentado enfrentar isso? Saindo do protagonismo e deixando eles como protagonistas, né? Eles que são envolvidos na operação, eles que levam o projeto para a diretoria, eles que aprovam o projeto, e nós ficamos apenas nos bastidores apoiando. Então, eles que defendem o projeto, eles que apresentam o projeto para a diretoria, eles que colhem os resultados, né? Eles que convencem a equipe. Então, essa foi uma das estratégias que nós adotamos para tentar capilarizar mais essa adesão, né? Mas, como eu havia falado, isso diminui muito quando os projetos são realizados na periferia, que tem menos impacto. Mas, quando vai para o meio do negócio mesmo, que é a operação crítica, que é mais nervosa, a gente tem essa dificuldade. Mas conseguiu dessa forma, né? E quando a gente fala quando negocia muito a questão de investimento para inovação, esse investimento ele nunca sai só da TI. Ele é compartilhado por todos os setores. Todos os setores precisam abrir os caixas e entregar um pouco do seu orçamento para inovar, porque a inovação não parte só da TI. Então, a gente conseguiu criar essa linha paralela, transversal, né, e fica mais nos bastidores. Quem assume o protagonismo é o professor, é o pessoal do técnico administrativo, é o estudante, e TI fica sempre na retaguarda, apoiando esse protagonista. Foi uma das formas que a gente conseguiu aliviar essa dor, mas ela não foi eliminada, ela continua. Luciano, você que trabalha, você que é o chique aqui da mesa de debate, que todo mundo quer trabalhar na Natura, qual que são as grandes dores hoje para vocês nesse processo de inovação, de aprimorar o processo de inovação? O que pega? Bom, para começar, eu tenho a convicção de que inovar é dolorido, né? Inovar é sempre complexo. Abrir a picada na mata, né, como eu sempre digo, gera alguns arranhões, gera incômodo. Não é fácil, né? Então, quanto mais a gente avança em processo, quanto mais ganhamos espaço nas organizações, mais vai ficando complexo. De certa forma, eu me vejo aqui na fala de todos, né? Porque, assim, eu vou tentar dizer aqui rapidamente o que não é um problema e vou chegar no que é um problema. Aqui a gente tem uma operação também que ela é muito, muito complexa, né? A gente está falando de uma empresa que vai desde a produção até o faturamento. Nós somos uma empresa que fatura milhões de itens por dia, né? Para quase 2 milhões de consultoras. Então, aqui a gente trabalha assim, a gente tem que manter o transacional funcionando perfeito, como um relógio, sem problemas, com muita robustez, com muita performance, para que a gente possa estar disponível para falar de inovação. Então, a primeira coisa é manter a operação rodando bem. A segunda coisa é que a gente, ao longo dos anos, veio separando, assim, do ponto de vista de tecnologia, o que é a operação das nossas camadas de diferenciação e de inovação. Então, é possível, um pouco antes de entrar aqui, acabamos de colocar no ar uma inovação bem bacana para nossas consultoras, para que elas possam ter um add-on aí entre a nossa plataforma digital e o WhatsApp e que elas possam estar se comunicando com seus clientes. Subimos agora, um período de venda muito forte para a gente, próximo do Natal. Mas porque a gente conseguiu desacoplar essa camada de diferenciação, de inovação do nosso back-office, que é muito nervoso, né? Uma parada de faturamento nossa aí de 30 minutos significa muitos produtos não faturados, para não falar em muita nota fiscal que não foi emitida. Mas isso a gente conseguiu desacoplar ao longo do tempo, né? Alguns anos atrás era um big issue para a gente. Mas hoje, a dor do momento, aí como o Marcos comentou, né? Mesmo a Natura
né, sendo essa empresa que gera esse engajamento, né, do mercado, dos jovens. A gente está sofrendo muito com a retenção de talentos, com a atração de talentos, porque o profissional de tecnologia, né, o profissional de inovação, de digital, está supervalorizado, dado o nosso contexto de mundo, dado a aceleração da digitalização. Então, está complicado para todo mundo, Marcos. Está complicado para a gente também aqui, cara. É um grande desafio. Essa questão do talento, desenvolvimento, retenção, atração, está bem complexa. Uma outra coisa, que é o que o Marconi comentou, e não é pequeno, uma coisa é inovar na periferia do business. Uma coisa é inovar num new business, né, num novo canal que a gente lançou. A outra coisa é no core da empresa. Mesmo a gente tendo investido muito nesse desacoplamento para blindar ali o transacional, sempre quando a gente vai falar de, olha, já pilotamos, né, já temos aqui resultados consistentes. A hora que você vai lá e vai conectar na máquina, sempre tem aquele friozinho na barriga, né? Então, a negociação, né, esse onboard das áreas de operação, ele continua sendo fundamental. Mesmo que aqui, essa questão do budget, ela está na nossa estrutura, né? Então, todo o budget de evolução da plataforma digital, seja incremental, seja disruptivo, está sob a nossa gestão. Mas o que o Marconi comentou é bem importante. Independente do budget estar aqui, independente da engajar desde o início o time que vai operar, o time do mercado, é fundamental. A gente aprendeu isso errando muito aí no passado. E uma outra coisa também que a gente fez aqui, para mitigar um pouco essa história da preocupação quando algo vai se conectar ao core business, é a gente a gente quebrar as inovações, né? Então, a gente tem um modelo de negócio aqui que a gente vai quebrando em pequenas entregas. Então, o máximo que a gente tem aqui de time para uma entrega é de 3 meses. Todo o nosso processo de priorização ele é feito por quarter, é trimestral. Então, aquela discussão de PI planning, né, aquele grande momento de todo mundo junto, onde nós vamos priorizar o que vai entrar nos próximos 3 meses, no máximo em 3 meses, mas a grande maioria das vezes vai entrando particionado. Alguns projetos são exceções, eles são mais longos, mas é uma forma da gente tentar mitigar esta preocupação de não ter que fazer grandes alterações. Então, a gente vai fazendo sempre o incremental, né? Quando a gente pensa em inovação, em alguns momentos não tem jeito, quando a gente vai lançar um novo canal, é algo mais complexo, vamos lançar em um país, a venda online tem uma consultora no meio, isso é algo bem disruptivo, e aí não tem jeito, tem uma preparação maior. Mas eu acho que independente do business, se é algo mais B2B, se é algo mais B2B e B2C, o nosso negócio ele é prioritariamente B2B também. Alguns desafios são comuns mesmo. Inovar não é fácil, é complexo, precisa ter muita resiliência, precisa ter uma capacidade de antever o que vai acontecer, de negociação muito grande, porque no fim do dia vamos errar muito mesmo, né? Isso não é clichê, é real. Se a gente não estiver errando, não estamos inovando, a gente está incrementando, fazendo um facelift. E podemos marcar um segundo bate-papo só das lições aprendidas, porque o que tem de lição aprendida ao longo da jornada, aí, o que tem de coisa que nós fizemos, e hoje eu olho para trás e falo, vixe, nem pensar em ir por esse caminho de novo. Verdade. Obrigado, Luciano. Adriano, deixa eu te perguntar, você é o cara do provedor de tecnologia aqui, né? Daí sempre fica aquela falsa impressão de que o provedor de tecnologia deve ser fácil para esse cara inovar. É fácil para esse cara inovar? Ou quais as dificuldades que você enfrenta no dia a dia para manter essa cultura de inovação girando? Não, Marcelo, não é fácil. Concordo plenamente com o Luciano, que ele fala assim, né? Toda transformação, sempre que inovar é dolorido. E assim, as dificuldades, né, e os pontos que todos os nossos colegas colocaram aqui são os mesmos. A gente, para inovar, também precisa de mão de obra qualificada, né? E quando a gente fala aqui de novas tecnologias, não só o hard skill, mas o soft skill, ele é fundamental. E agora um outro, porém, que a gente vem enfrentando aí, pelo menos, né, acredito que todos aqui devem estar passando por isso, como o Luciano falou, né, a atração e a retenção. E com essa onda do home office, a gente não só está tendo dificuldade de reter os talentos entre as empresas aqui do Brasil, como a gente está competindo agora com empresas que pagam em dólar ou em euro. Então, isso aumentou muito, né, a nossa dificuldade de reter aí os principais talentos. Então, esse é um ponto que, né, como provedor de tecnologia, onde a gente tem que ter
né, muito conhecimento na tecnologia, o conhecimento dos business, né, ter esses profissionais com hard skill, com soft skill, qualificado aqui dentro e com essa competição, não só aqui dentro do nosso mercado, mas com o mercado externo, é um grande fator de dificuldade, né? E o outro é que a Paula colocou um ponto também que eu gostei bastante, e é o que a gente aplica aqui dentro, que a inovação ela não é uma área, ela não é um departamento, ela é um movimento. E a gente acredita muito nisso aqui da Sonda também. Então, hoje nós não temos uma área de inovação. Nós aqui chamamos, né, de um eixo estratégico que tem como objetivo ser uma engrenagem de inovação dentro da companhia. E aí, qual é o outro fator que dificulta? Porque, como o Marconi colocou, a gente também tem que pagar nota, então a gente também tem que vender. Então, a gente compete a inovação com o nosso business as usual. Então, por mais que a gente tenha incentivo, tenha investimento e a gente precise inovar para ser mais competitivo, por outro lado, a gente tem que vender e tem que entregar o resultado, porque somos uma empresa também que tem ações na Bolsa e tem os seus compromissos com os acionistas. Então, né, essa competição interna também, entre eu tenho que entregar, eu tenho que vender, eu tenho que receber, versus eu também tenho que inovar, é um ponto aí que a gente tem que ponderar bastante para, claro, como eu coloquei lá, a gente tem que, né, o inovar também vai errar, mas a gente tem que errar rápido, como também colocaram, e tem que ter as boas apostas, né? Então, esse é um ponto de dificuldade. E olhando para o cliente, é aquele ponto, né? A gente muitas vezes quer levar a inovação para o cliente, mas qual é o timing dele, qual é o apetite desse cliente também, né, para aquela solução, para aquele nicho, para aquele mercado. Então, a gente procura também aqui trabalhar sempre no conceito de Open Innovation, né, não só no outside in, mas no inside out também, que é não só a gente levar a ideia para o cliente, mas a gente ouvir do cliente qual é a necessidade dele, para aí sim, dentro de um ecossistema, né, hoje ninguém inova nada sozinho também, a gente acredita muito na questão de ecossistema e parceria, trabalhar em conjuntos. Integrador, ferramentas, plataformas e cliente que realmente conhece o business ali para que a gente possa ser bastante assertivo aí no que levar para os clientes, né, e para o mercado. Tá? Obrigado, Adriano. Eu vou caminhar para uma última pergunta para cada um de vocês, até para a gente não ficar aqui. Da próxima vez a gente marca um debate de 3 horas. E a gente consegue aprofundar mais cada um das várias questões que me vêm à cabeça aqui enquanto a gente conversa. Mas eu vou fazer uma rodada de volta e eu vou perguntar o seguinte, Adriano, para você primeiro. Pensando no projeto especificamente que você apresentou para 100 Mais Inovadoras e foi reconhecido como um dos 100 Mais Inovadores, enfim, pensando nesse projeto específico, que grande lição você elencaria e daria para alguém que está pensando ou que está tendo dificuldades com seus processos de inovação atualmente? O que foi a grande coisa que você aprendeu e que você passaria para frente? O que inovar não é só tecnologia. A gente tem que olhar a necessidade do mercado. Eu acho que esse é um grande principal. Eu acho que quando a gente olha essa solução que a gente colocou, né, que no caso foi o Corporate Wellness, tem tecnologias de ponta? Tem várias. Posso citar aqui várias. Mas acho que o grande X aqui, o que realmente alavancou, eu acho que foi que a gente achou um nicho de mercado que não estava sendo explorado da forma correta. E aí a gente teve bastante embasamento científico também por trás deles, bastante estudo para poder comprovar. Então, eu acho que o mais importante, a maior inovação, não foi usar as várias tecnologias, mas sim entender um nicho de mercado que realmente precisava desse tipo de solução. Então, o meu recado é, não pense que inovar é só tecnologia. A tecnologia é o meio, não o fim. Então, entenda o processo, entenda o mercado e aí utilize as melhores tecnologias para poder acelerar essa sua transformação. Legal, obrigado, Adriano. Luciano, e você, cara? Qual que é o grande aprendizado desse projeto reconhecido que você gostaria de transmitir? O nosso projeto foi o lançamento do nosso Natura EcoPay, né, que é o nosso negócio financeiro, né, onde nós provemos uma conta digital para nossas consultoras, onde a gente provê todo o processo de meios de pagamento para a nossa plataforma digital. Acho que tem duas grandes lições aqui. A primeira é que nem tudo a gente precisa construir em casa, nem tudo a gente precisa trazer do mercado. A gente tentou, por algum tempo, por esses dois caminhos aqui, construir uma plataforma financeira do nosso jeito Natura. E quando a gente entendeu que a parte desta plataforma de payment, ela deveria realmente ter
a cara da Natura, né? A usabilidade, a user experience está conectada ao negócio da Natura. Mas outra parte é muito core, né? É quase que commodity, e que isso aqui a gente poderia selecionar bons parceiros para fazer parte desse ecossistema conosco, para poder sonhar junto conosco. Eu acho que aqui destravou. Então, eu acho que aqui fica uma... Tem várias, né? Eu acho que a grande lição é essa, a gente poder balancear aonde a gente quer realmente ter um diferencial e aonde a gente pode encontrar bons parceiros que compartilhem do mesmo sonho e a gente trazer para sonhar junto conosco. Eu acho que aqui foi o nosso grande diferencial para o lançamento aí do Natura Company. Obrigado, Luciano. Legal demais. Marconi, e tu, cara? Qual que é o grande aprendizado, a grande lição que o projeto trouxe para você? São dois aprendizados. O primeiro é a interdisciplinaridade, né? São equipes multidisciplinares, né? Você envolver todo mundo, né? Quem vai usar, quem vai operar, quem vai consumir, quem vai vender, né? Porque o projeto que nós propomos é um novo negócio para a instituição. Então, até quem vai estar na ponta vendendo o serviço, a gente trouxe para dentro do projeto. Então, isso foi muito rico. E a outra coisa é a ousadia, né? Como o Luciano falou, não é fácil, né? E às vezes você tem que assumir esse risco, né? Bater, entre aspas, de frente com muita gente, enfrentar muita gente, assumir o risco e desbravar. Tem que ter ousadia, porque no mundo de hoje são coisas que às vezes não existem no mercado. Você coloca na mesa da diretoria, tem a desconfiança, tem a pressão, né? Se não dá certo em todo investimento, mas você tem que ter ousadia. Ter esse feeling, né? Que você consegue essa força com a equipe multidisciplinar, mas os dois aprendizados que eu digo é interdisciplinaridade e ousadia. Foi o que a gente aprendeu nesse projeto, foi muito bacana. Legal, obrigado, Marconi. Marcos, e aí? Qual que é o grande aprendizado, a grande lição? Eu acho que para a gente aqui é que as grandes ambições, né, o pensar grande, pensar amplo, sempre parte, né, de pequenas ações e iniciativas pequenas. Nosso projeto aqui, que era uma organização baseada em dados, né, estruturada, que parece uma coisa que não tem por onde começar, ela se baseou em criar esse ambiente que começa escalável, que pode atingir toda a organização, mas ela começou com uma pequena, encontrando problema aqui, problema ali a ser resolvido, e construção com parceiros, né, que conhecem do tema. Então, essa evolução, né, não é uma disrupção, mas ela é evolutiva, né, a gente descobre. Então, ambicione, pense em grandes fatores, ou grandes projetos, grandes transformações, mas elas são iniciadas por pequenas ações que se constroem e aí fazem a fundação para que isso ganhe corpo e ganhe tamanho, né? Esse é um grande aprendizado que eu entendo. E obviamente, não é insistência nesse processo, porque no começo ele parece que não vai para lugar nenhum, né? Você está ali lutando, né? Como disse bem o Luciano aí, né? Lutando com o tigre, 2, 3, 4, 5, 10 que vem, elefante, tigre, vem tudo pela frente, né? Vem a selva inteira e você luta ali, aí aparece uma luzinha e você vai, aposta, e constrói em cima, e aí a coisa passa a ser reconhecida, né? Então, pensar grande, construir, né, elementos pequenos para você alicerçar a sua iniciativa e aguentar os primeiros os primeiros becos sem saída que você vai enfrentar ao longo da jornada. Legal. Obrigado, Marcos. Paulo, você para encerrar, qual que é a grande lição aprendida com esse projeto laureado? Esse nosso projeto, ele foi bem no core da cooperativa, que é o recebimento nosso de soja, né? Então, algo que a gente foi fundo lá, na própria unidade, hoje a gente recebe mais de 1 milhão de toneladas, elas são analisadas, tudo isso com o produtor, e aí a gente faz o quê? Tentou colocar tecnologia, né? Então, fomos aplicar inteligência artificial em análise desse soja que chega na cooperativa, né? Então, foi altamente disruptivo. Claro que a gente ainda não expandiu isso para todas as nossas unidades, mas a perspectiva é grande, né? E como todos falaram, essa interação entre as áreas, né? Um projeto altamente técnico, focado, né? Mas que a gente foi atrás de parceiros de inteligência artificial, junto com a TI,
Então, o que a gente ganha, né, nisso tudo, além do processo, né, que a gente vai usar uma alta tecnologia, é essa interação entre as áreas também, né? Paula, muito obrigado. Pessoal, queria ter mais tempo para a gente conversar mais sobre cada projeto, inclusive esmiuçar os detalhes técnicos, saber o que vocês usaram. Ao mesmo tempo é curto e fica para uma próxima oportunidade, mas eu queria agradecer muito, primeiro, o Adriano Espósito, que é diretor de inovação e transformação digital da Sonda para a América Latina, Luciano Abrantes, que é CTO e responsável pela transformação digital da Natura na América Latina, o Marconi Barros, que é gerente de TIC e inovação na Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS, o Marcos Casado Castanho, que é VP de TI e diretor do Centro de Serviços Compartilhados da NIDEC, e a Paula Rebelo, que é gerente executiva de TI da Cocamar, Cooperativa Agroindustrial. Muito obrigado, pessoal. Um prazer ter vocês com a gente.